do amor de Cristo em nós, da empatia de Cristo em nós, daquilo que Cristo viveu e deixou transbordar de si, ó Pai. É isso que estamos buscando em nós diariamente, ó Pai, mesmo seres imperfeitos, mas estamos em busca desta perfeição, e sabemos, ó Pai, que o Senhor nos dará naquele dia. Sabemos que um dia, ó Pai, estaremos todos reunidos para sempre e eternamente, mas enquanto isso nós te buscamos, Pai. Nós entoamos louvores a Ti, nós agradecemos ao Senhor pelas vitórias, agradecemos ao Senhor pela noite de descanso e repouso, agradecemos ao Senhor pelo privilégio de nos reunirmos, Pai, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de termos um lugar onde podemos Te louvar, onde podemos Te adorar, onde podemos, ó Pai, falar das Tuas Escrituras, da Tua palavra, daquilo que o Senhor deixou para nós. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos por tudo isso e pedimos que esteja conosco no decorrer deste dia, ó Pai. Quando mais à tarde estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor, quando estaremos, ó Pai, trazendo sem dúvida a memória do sofrimento, da dor, mas também da ressurreição de Ti, ó Pai. Obrigado por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Saúde ao enfermo, liberta o oprimido, ajuda o necessitado e venha falar aos nossos corações nesta manhã, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Uma salva de palmas para essa comunidade tão bonita, né? Não por causa das poltronas, né? Mas são por si só, com banco, sem banco. Obrigado, gente, pode se assentar. Eu diria parabéns para vocês, né? Parabéns para vocês que fizeram com que isso acontecesse, né? É empolgante ver, depois de um tempo, né? Naquela expectativa, e uma expectativa boa, né? E a gente agradece a Deus pelo privilégio que Ele nos deu e pelo que vocês fizeram, né? O que vocês fizeram é grandioso. A gente só tem que agradecer a Deus. É empolgante, né? Ver o resultado de uma luta, o resultado de algo que vocês abraçaram assim de uma forma tão especial. A gente só tem que agradecer e pedir a Deus que nos sustente, nos dê graça para continuar, né? A todos os envolvidos. Eu sei que não foram apenas os que residem aqui em Goiânia, tem muita gente de fora que abraçou essa causa e também ajudou, fez aquilo que estava no coração. E vamos então fazer aquilo que é essencial, usar este lugar para cada dia mais aprendermos mais da palavra de Deus. O propósito principal de estarmos aqui é realmente crescer na espiritualidade, crescer no conhecimento da palavra, crescer naquilo que Deus quer que nós saibamos da palavra. Não pense que a Bíblia é simplesmente para ser lida de forma corrida, sem prestar atenção, observando detalhes, porque Deus tem coisas para nos dizer aqui dentro destes 66 livros que talvez não façamos ideia, talvez passemos toda a vida lendo, relendo trechos, partes da Bíblia, e talvez nós não venhamos realmente absorver tudo aquilo que Deus quer nos mostrar, que está aqui dentro. E às vezes nós ficamos repetindo, né, alguns textos, e só que sem observar que os textos têm o seu contexto e que nós precisamos realmente compreender. E o objetivo da igreja, o objetivo de nos reunir é esse, é louvar, sem dúvida, é adorar a Deus. Na segunda-feira passada, se você não assistiu, eu te convido a assistir, acerca da adoração, não a adoração da igreja, né? Mas a adoração na igreja, não adorar a igreja, não adorar pessoas, não adorar aquilo que Deus não quer que adoremos, mas Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus está à procura, e você está se dispondo a ser este adorador de Cristo, adorador desta palavra, adorador do único e suficiente Deus, o Senhor Jeová.
esse que preenche os céus e a terra e que é real. Nós não estamos simplesmente aqui adorando um Deus distante, não estamos adorando um ser que simplesmente fez algo ali há 2000 anos atrás, fez algo há 4000 anos, há 6000 anos atrás, criou o ser, expulsou do jardim, depois liberta o povo do Egito, depois leva eles cativos novamente, depois envia o seu filho, depois o seu filho morre, depois ressuscita, depois a igreja nasce. Então tudo isso Deus está olhando, tudo isso faz parte do plano de Deus. E nós estamos no domingo, consideramos, né? Estamos no domingo de Páscoa. Se formos trazer isso à memória, podemos aqui, sem dúvida, criar aqui um cenário da cronologia dos fatos, daquilo que aconteceu na semana da Páscoa, né? E antes que eu entre, propriamente dito, no nosso assunto desta manhã, eu quero dizer para vocês que a inauguração oficial dessas poltronas vai ser hoje à noite, tá? Hoje à noite nós vamos apresentar aí um vídeo, vamos fazer a filmagem. Então, nós estamos inaugurando, nos assentando nela. Então, não precisa nem dizer, né, que elas são suas. E tudo que é seu, você trata com muito carinho, você cuida, né? Essas poltronas são nossas. E é da comunidade, é da família Unidos. Então, trate com muito carinho, com muito zelo. Ou seja, cuidado com objetos cortantes, isso aí são instruções, né, básicas. Cuidado com objetos cortantes, com líquidos e com canetas, essas coisas, canetas às vezes no bolso. Então, esses cuidados básicos daquilo que você tem com aquilo que é seu, né? Então, isso que nós estamos dizendo são informações básicas que temos a dizer. Poderíamos até ler na íntegra, né? Mas aqueles que são crianças são cuidados pelos pais, né? E os adultos, eu tenho certeza que vocês, como desde o princípio, têm cuidado tão bem, tanto que os nossos bancos permanecem novinhos, né? Bem lustrado. E agora estamos aí com essas poltronas, que é muito empolgante, é muito importante para nós, essa conquista, né? É uma conquista, e imagina que nós devemos celebrar pequenas conquistas, imagina as grandes conquistas. Então, hoje à noite, estaremos celebrando a vitória de Cristo na cruz, estaremos ceando, ou seja, trazendo a memória. Gente, por favor, não desvalorize a ceia. Não desvalorize. Ou seja, quando eu peço para não desvalorizar, eu estou dizendo, valorize a ceia. Faça de tudo que você puder para ter este momento, este prazer de, ao tomar o pão representando o corpo, ao tomar ali o fruto da vide representando o sangue de Cristo derramado na cruz, quando você faz isso, você está simplesmente dizendo, eu me submeto, eu me proponho a submeter à ordem divina, aquilo que Deus deixou para que nós fizéssemos, e é tão pouquinho, Deus não está te pedindo para você dar a sua vida, né? Ele pede, né? Aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á, mas Ele não está pedindo para você simplesmente ir ali na praça e falar, me crucifiquem aqui, tire a minha vida. Ele está pedindo para que você não tente ganhar uma vida aqui que é efêmera e passageira, mas Ele está te pedindo para angariar, buscar a conquista de uma vida eterna. E Ele te deu essa vida para isso. Você tem um tempo de vida, e Ele pediu para que durante esse tempo de vida você possa conquistar aquilo que Ele colocou à sua frente, como um atleta que treina para conquistar uma coroa, para conquistar uma medalha. Deus colocou à sua frente uma oportunidade de conquistar a vida eterna. Então nós estamos nesta manhã aqui, muito mais do que comemorando uma conquista, sem dúvida, estamos felizes. Ao mesmo tempo estamos em oração por queridos e amigos nossos que não podem estar aqui, participaram disso, mas não podem estar. Alguns porque estão à distância, outros porque estão enfermos, hospitalizados, em uma UTI.
Louvamos a Deus pela saída do pai do Lucas Michelino da UTI, antes de ontem, né, Lucas? Louvamos a Deus por isso, são orações. Gente, as orações mudam as coisas, sem dúvida. Não descreia que a oração muda as coisas. Às vezes as pessoas pensam assim, peraí, mas Lázaro foi ressuscitado. Sim, foi ressuscitado. Mas teve um momento que Maria orou por Lázaro e nada mais aconteceu, sabia disso? Teve um momento que Marta clamou pela vida de Lázaro e nada mais aconteceu, porque ele teve que morrer. Ele teve que realmente permanecer sepultado. Nós temos que entender uma coisa, que a nossa vida tem um tempo de existência aqui na terra, e enquanto houver vida, há esperança. Enquanto houver vida, esta igreja clamará pela vida, pela saúde, pela restauração de todas as células, de todos os órgãos. Então é isso que nós temos que entender. Existem queridos nossos passando por dores, enfermidades, problemas sérios. E nós estamos aqui para quê? Para orar por eles. Quarta-feira estávamos mostrando ali Pedro na prisão. E a igreja estava em constante oração. Se você tem uma necessidade, envie o seu nome, envie o nome daquela pessoa que precisa, que nós estaremos orando. E eu creio na oração de vocês, eu creio na oração desta igreja, eu creio na oração destes que estão pela internet. Por quê? Porque são pessoas que creem que a oração traz resultados. Nós não estamos apenas cantando, eu creio no poder. Hã? Que Aninha? Ana Clara. Ana Clara, da Eunice. Você falou Bernadette, me veio a esposa do Malmário. Mas a Bernadette lá do Mato Grosso. A Ana Clara, já tem uns 2 meses isso, né? Mais ou menos 2 meses, uma criança simplesmente do nada começa a ter problemas ali, é internada, fica ali praticamente inerte. Imagina, gente, você vê seu filho pequenininho, inerte, 1 mês, 2 meses, aí de repente ela mexe, né? É quase uma ressurreição. De repente ela mexe, ali internada, de repente ela mexe, de repente ela se movimenta. E o que os pais, os avós, os irmãos, os amigos fazem? Celebra. Cada conquista, celebre, agradeça, sorria, exalte ao Senhor. Não só pela grande conquista que tivemos. Ontem recebi a notícia que a irmã Líbia, depois de praticamente 3, 4 dias também inerte, praticamente em coma induzido, depois em coma orgânico, não sei como é que fala isso, ou seja, sem a indução ao coma, né? Sem a medicação, né, que induz. Aí eu recebi a notícia ontem, ela mexeu, gente, é quase igual quando uma criança está engatinhando, e de repente a criança começa a andar. O que os pais fazem? Falam, não fez mais do que o dever. É isso que os pais fazem? É obrigação dele, ué. A mãe chega, você não acredita o que foi? O João andou. Qual é o problema disso? É a obrigação dele. É assim. Então às vezes nós acabamos esquecendo. Hoje todo mundo entra andando, né? Pelo menos aqui não temos ninguém que dependa, né? Às vezes vamos precisar de uma cadeira de rodas para entrar na igreja, uma muleta. Mas todo mundo hoje aqui entrou andando. E ninguém bateu palma comemorando que você entrou andando. Por quê? Porque nós acostumamos com as vitórias. E andar é uma vitória. Mexer a cabeça. Quantas vezes a irmã Líbia mexeu a cabeça, andou, pulou, glorificou? E nós não comemoramos nenhuma vitória. Mas agora ela mexeu. É uma vitória. A Ana Clara mexeu. É uma vitória. A UTI já não é mais o leito, agora vamos para o quarto. É uma vitória. E nós temos que pensar isso todo o tempo de nossas vidas, porque a nossa estadia aqui é curta. Gente, o que nós estamos querendo deixar aqui? Um nome para a história. Porque quando o presidente da década lá de 30, 40, como é que é o nome dele? Getúlio Vargas. Quem pegou Getúlio Vargas aqui? Pegou não no colo, né? Mas pegou o tempo dele, o senhor? O senhor também não, né? Só o senhor que pegou Getúlio Vargas? Ué, ele governou até 1950. 50 e quanto Getúlio Vargas governou? 51? Ah, não sei.
Quando o senhor nasceu, ele morreu? Foi no ano? 54, né? Então quem nasceu antes de 50, não lembra, né? Mas assim, realmente tem muitos anos, né? 50, parece que não, mas tem, né? 50 tem 76 anos quem nasceu em 1950. Realmente eu estou pedindo demais, né? Mas tá bom, a história conta, né, gente? Eu sei de Getúlio por causa da história, não nasci em tempo de Getúlio Vargas. Mas é interessante porque ele deixa uma frase assim, olha, eu saio da vida e entro para a história. A história diz que ele tirou a própria vida, né? Quer dizer, para que isso? Hã? Foi uma história Ruim. Eu saio da vida e entro para a história. Espera aí, eu não quero sair da vida, eu quero simplesmente deixar este corpo corruptível e sujeito à morte e entrar para a vida eterna. Eu não quero sair da vida para entrar na história, eu quero sair da história para entrar na vida. Sim, eu não quero simplesmente deixar entrar por uma história e falar, olha, o nome dele permaneceu, olha, ele não permitiu que fosse pego, ele não permitiu que tirassem ele do governo, ele não permitiu que destruísse a carreira política dele. Ora, como se isso valesse alguma coisa. Mas nós estamos aqui nesta manhã de Páscoa. Gente, biblicamente, Jesus ressuscitou quando? Em relação ao dia da semana? A Bíblia fala primeiro dia da semana, né? Biblicamente, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Então, Jesus ressuscitou em que dia? Vamos usar o domingo. O domingo é o primeiro dia da semana. Porque aí nós não estamos simplesmente comparando o calendário gregoriano com o calendário judaico, mas a Bíblia fala que ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Então, se nós formos traçar uma linha cronológica, criando um cenário do que aconteceu na última semana de Cristo, é interessante porque Jesus era convidado para ir a Jerusalém, e Jesus, você sabia que Jesus, apesar de Jerusalém ser considerada a cidade santa, ser considerada a cidade de Davi, a fortaleza de Davi, ser considerada a cidade mais cosmopolita do mundo, que recebe gente de todas as religiões do mundo, Jesus não morou em Jerusalém. Jesus esteve muito pouco tempo em Jerusalém. Sabe por quê? Ele diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os que são enviados, que destrói aqueles que o meu Pai enviou. Quantas vezes quis eu tratar você como a galinha faz com seus pintainhos, mas tu não quiseste. Então a gente entende que naqueles últimos dias de Jesus, para ser mais exato, os últimos 7 dias de Jesus aqui na terra, eles sempre queriam que Jesus fosse realizar os seus milagres lá em Jerusalém, e ele disse, não chegou a hora ainda. E aí onde que Jesus estava? Lá no extremo norte de Israel, lá na Galileia, lá no mar da Galileia, lá em Cafarnaum, lá em Nazaré, lá em cima. Mas só que eles falavam assim, olha, você veio como rei dos judeus, você opera milagres aqui, acolá, em Samaria. Quantos milagres você já operou? Opera em Jerusalém, que é a cidade mais cosmopolita, onde está todo mundo, para todo mundo ver os seus feitos. E um dia Jesus fala para os discípulos assim, eu vou para Jerusalém, prepara aí que nós vamos. Então quando Jesus vai para Jerusalém, ele chega lá, vamos dizer assim, no primeiro dia da semana, no domingo. Hoje a Igreja Católica dá o nome de Domingo de Ramos, que é o domingo que antecede a Páscoa. Por que o Domingo de Ramos? Porque quando Jesus chega em Jerusalém, ele fala para os discípulos, olha, prepara lá uma jumentinha, em que ninguém ainda montou sobre ela. Prepara que nós vamos entrar em Jerusalém. Mas como assim? Entrar no jumento? Como assim? O rei dos judeus? E aí nós vamos entendendo pelas escrituras, e nós começamos em 1 Coríntios capítulo 5, do verso 6 a seguir, que é a primeira escritura da manhã. 1 Coríntios 5, 6, diz assim, o orgulho de vocês não é bom.
Você sabe o que fez Getúlio Vargas entender que ele estava saindo da vida e entrando para a história? O que fez ele entender isso foi o orgulho de não aceitar, não estar à frente, não estar acima, não ser o primeiro, não ser aquele que realiza, aquele que faz, ou ser aquele que é rejeitado. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, né? Não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Paulo está aqui chamando a atenção dos coríntios dentro de um contexto muito triste. O capítulo 5 de 1 Coríntios, Paulo responde à igreja de Coríntios sobre um pecado muito sério que estava acontecendo dentro da igreja. O capítulo 5 começa dizendo assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Paulo dizendo aos coríntios, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Isso é o primeiro verso do capítulo 5 de 1 Coríntios. Isso não quer dizer que quando nós lemos esse texto, nós estamos nos dirigindo à igreja. Eu estou simplesmente situando o que significa isso que Paulo acaba de dizer aqui no verso 6 ao 8 de 1 Coríntios. Paulo estava ali olhando para a igreja e vendo que as coisas que estavam acontecendo, algumas delas não aconteciam nem entre os pagãos, nem entre os incrédulos, nem entre os injustos, pecadores, ou vamos dizer assim, aos mundanos. E então, lá no verso 6 ele diz, o orgulho de vocês não é bom. O que ele está dizendo, o orgulho de vocês não é bom? Porque, apesar de um homem, de um ser, de um jovem, possuir a mulher do seu próprio pai, a igreja simplesmente se calou e permitiu que aquilo permanecesse e continuasse acontecendo ali no meio. Então Paulo, com palavras bem colocadas, bem estabelecidas, produzidas diretamente do trono da graça, diz: o orgulho não é bom. Quando nós estamos tentando acobertar pecados, o orgulho não é bom. Quando nós estamos tentando cobrir pecado, o orgulho não é bom. E aí Paulo chama tudo isso que estava acontecendo ali na igreja de Coríntios como um fermento, aquilo que adultera e leveda a massa, aquilo que estraga, vamos dizer assim, a eclesia, a igreja de Deus na terra. É o orgulho, é o encobrir do pecado. E às vezes fala-se de pecado e pensa, o que é pecado? Se eu sou um cristão, o que eu posso fazer e o que eu não devo fazer? É isso que é o limite entre o pecado e aquilo que é lícito, é aquilo que convém fazer. É essa que deve ser a nossa pergunta diariamente. O que é pecado? Quando ele fala sobre Cristo ser o nosso Cordeiro Pascal, ele estava dizendo o seguinte, que lá no Antigo Testamento, lá naquele momento em que as pessoas pecavam, o que eles faziam? Eles todo ano levavam um cordeiro,
ao sumo sacerdote para oferecer em sacrifício pelos pecados de si mesmo e pelo dos seus familiares. Por quê? Mostrando que o ser humano é falho, que o ser humano erra, mas que Deus deixou à frente a possibilidade de arrependimento, reconciliação e perdão dos pecados. Tanto que Deus não enviou o seu Filho para julgar pecados, mas Deus enviou o seu Filho para salvar o pecador. Nós não estamos falando aqui de um pecado que não pode ser revertido em perdão, em justiça divina. Nós estamos dizendo que nós temos que diariamente nos perguntar o que cabe entre aquilo que eu devo e aquilo que eu não devo fazer, aquilo que eu devo realmente praticar, aquilo que eu devo falar, a maneira como eu devo agir e a maneira como não devo. É isso que a Bíblia nos ensina. Não é um líder apenas colocado à frente de uma audiência que vai dizer: você deve fazer isso, não deve fazer aquilo, nada disso. Mas nós devemos simplesmente olhar para dentro de nós e nos perguntar: peraí, eu sou um cristão, e quando eu digo que sou cristão, o que é lícito para mim praticar, fazer, e o que não é? Mesmo que Paulo tenha dito: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque quando ele diz nem tudo me convém, é não fazer aquilo que venha causar escândalo, mesmo que eu tenha convicção e certeza que aquilo não me afeta. Não afeta a minha fé, não me afeta a salvação. Mas Paulo está falando de um cordeiro pascal. O que significa isso? Que um dia Jesus entrou em Jerusalém, e ele preparou um cordeiro, um jumentinho. E aí quando a gente vai lá em Zacarias, um dos últimos livros do Antigo Testamento, Zacarias capítulo 9, já é um dos livros que falam, que pregam, que profetizam depois do cativeiro, né? Zacarias 9, verso 9 diz assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Paulo está falando de um cordeiro pascal. O que é esse cordeiro pascal? O que é esse pão sem levedura? O que é esse pão sem fermento? O que é esse convite para a festa, deixando todo o fermento de lado, deixando todo o orgulho de lado? O que Paulo está querendo dizer com tudo isso? E então Zacarias vem e diz no capítulo 9, verso 9: alegrem-se muito, cidade de Sião, exultem, ou exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim, e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações, e dominará de um mar a outro, e do Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Quando eu curvar Judá como se curva um arco, e usar Efraim como flecha, levantarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia, e farei Sião semelhante à espada de um guerreiro. É uma poesia, é uma profecia, é algo que os judeus tinham nas suas mãos. Era o livro sagrado dos judeus, era a Torá. Ou melhor, era a Tanak, né? A Torá composta dos 5 primeiros livros, e a Tanak composta dos livros proféticos, e a Torá, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então eles tinham esse livro, eles tinham o livro de Zacarias nas mãos, e quando Jesus entra montado em um jumentinho, muitos entenderam e começaram a gritar: Hosanas nas alturas, Hosanas ao que vem. Olha, quando a gente vai ali em João, no Evangelho de João, todos os evangelhos, e vamos ver aqui o que acontece quando Jesus entra
quando Jesus entra em Jerusalém, montado em um jumentinho, esse primeiro dia da semana, né, que é o domingo. Deixa eu abrir aqui, Mateus, deixa eu abrir em Mateus, que vai ser mais fácil para mim encontrar, Mateus 21, isso, ele simplesmente diz assim, ao pé da letra, a multidão que ia adiante dele, os que o seguiam gritavam, Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Então o que eles entenderam? Quando eles viram Jesus entrando em Jerusalém, montado em um jumentinho, eles pegaram aquelas folhas, aqueles ramos de palmeiras, e começaram a colocar ali no chão, jogar as suas vestes, e entenderam que ali, o Filho de Deus, o Messias, o Cristo, entrava em Jerusalém de forma triunfosa, ou triunfante. Só que Zacarias falou tanta coisa bonita ali, mas, quando Jesus entra em Jerusalém, e ele é recebido daquela forma no domingo, e quando chega segunda-feira, desta semana que chamamos de Semana Santa, ele vai ali no templo e ele, com azorrague, ele purifica o templo. História muito conhecida, não precisa da gente ler tudo. Mas na segunda-feira, depois dele ter entrado de uma forma triunfante em Jerusalém, montado em um jumentinho, cumprindo as profecias, sendo exaltado por alguns e flagelado por outros, e ali na segunda-feira ele simplesmente vai ao templo para purificar. Lucas 19, do 45 ao 48, não vamos ler tudo, mas podemos citar onde está. Em Lucas 19 nós vemos ali a purificação do templo. Isso aconteceu na segunda-feira, depois de Jesus entrar em Jerusalém, ele simplesmente purifica o templo, ou seja, ele demonstra uma autoridade que até assustou os discípulos, porque ficou muito tempo sem ir a Jerusalém, operando milagres nos arredores, sem ir a Jerusalém. Quando vai a Jerusalém, causa aquele impacto negativo. Mas o Senhor veio para curar, para fazer os milagres, e ele vai ao templo e purifica o templo, expulsa os cambistas, mostra para eles que aquele templo é a casa de oração, é onde as pessoas deveriam estar buscando a Deus direção, buscando a Deus arrependimento. Então nós vemos que, depois deste dia que ele purifica o templo e tem que sair de Jerusalém, ele, na terça-feira, ele volta ensinando. E se você ver aí em Mateus capítulo 21, até o capítulo 25, ou seja, esses 4 capítulos, você vai ver que estes ensinos aconteceram entre a segunda-feira da semana da Páscoa e a quarta-feira da semana da Páscoa. Por quê? Porque ele ia citando, 2 dias antes da celebração da Páscoa, 1 dia antes da Páscoa. Então, os evangelhos vão nos sintonizando que fato é, onde aquilo está acontecendo. E por que nós estamos trazendo este cenário cronológico do que aconteceu durante a semana? Porque nós podemos remeter as nossas mentes àquele dia e entender que durante a última semana, Jesus fez coisas consideráveis, as quais os discípulos não deveriam nem ter estado assustados quando viram ele crucificado na cruz de uma forma tão indigna. E quando eu falo de forma indigna, totalmente despido, moralmente, para toda a sociedade, um ser que foi colocado ali sem respeito nenhum pela sua moral, por quem ele era, mesmo que seja como homem, humanamente falando, muito menos o Filho de Deus. Mas dentro do capítulo 21, quando Jesus entra em Jerusalém e em seguida na segunda ele purifica o templo, depois ele faz aquele milagre, fazendo com que aquela figueira seque, e então os fariseus, saduceus, os sacerdotes começam a questionar, falam: vem cá, quem te deu essa autoridade?
Você fica aí operando milagres nos arredores, lá no mar da Galileia, andando sobre as águas, multiplicando pães, e de repente você chega em Jerusalém, tem 2 dias, e você já está aí fazendo coisas que você não deveria estar fazendo. Então eles começam a questionar essa autoridade de Jesus, isso tudo dentro do capítulo 21, e como dissemos, não vamos ler, mas vamos citar os tópicos. Então ele começa a responder àqueles fariseus, aqueles saduceus, aqueles sacerdotes, aqueles judeus, que não queriam aceitar ele como filho de Deus. Então ele começa a contar parábolas. Se você quiser ler os capítulos 21 ao 25, você vai entender bem o que aconteceu entre segunda e quarta-feira desta semana. Quanta coisa Jesus fez no Monte das Oliveiras, em Betânia, nos arredores de Jerusalém, dentro de Jerusalém. Então ele começa a contar parábolas. Ele começa a contar, olha, um filho, quando foi pedido para o pai ir para a vinha, ele falou que ia e não foi, e o outro falou que não ia e foi. Então Jesus começa a mostrar ali o que os judeus estavam fazendo. Ele veio para os judeus, ele veio para aqueles filhos que falaram que o receberiam, ele veio para aqueles filhos que falaram que fariam, que iriam e colocariam a sua vinha em ordem e receberiam, mas eles estavam fazendo o contrário, enquanto os gentios, os pagãos, que nem conheciam, estavam recebendo a Cristo, o ungido, o Messias. E ele começa a contar parábolas. Ele fala do banquete do casamento, daquele que foi convidado para estar e não foi, e de repente ele disse: vai nos campos e valados e convide todos que vocês encontrarem, ou seja, abra as portas do reino para os gentios. Ele começa a trazer todo este ensino. Então os fariseus começam a questionar ainda mais: olha, como é que a gente faz? A gente deve a César, a gente tem que pagar tributo. Então Jesus vai respondendo tudo isso, tudo histórias muito conhecidas. Tudo isso aconteceu naquele período em que Jesus havia entrado em Jerusalém e estava ali para trazer os últimos ensinos. Então ele começa a contar para os saduceus que não criam na ressurreição. Eles falam, olha, Jesus falava, vai haver a ressurreição sim. Então os fariseus começaram a perguntar: tá bom, qual que é o maior mandamento que o Senhor tem? E ele vem e responde: ame ao Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tudo isso Jesus veio ensinando durante esta semana. E é interessante uma pergunta que eles fazem no verso 41 de Mateus 22. Eles começam a perguntar. Então Jesus, vendo eles ali reunidos, Jesus faz uma pergunta. Verso 41, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? Jesus perguntando aos fariseus. Aí eles disseram assim: é filho de Davi. Responderam eles: o Cristo é filho de quem? Filho de Davi. O Messias será filho de quem? Filho de Davi. Eles disseram. E eles disseram, os fariseus: pois ele afirma, o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Então Jesus, quando eles disseram assim, bom, ele é filho de Davi, Jesus diz para eles assim: então como é que Davi, falando pelo Espírito, chama Senhor? Jesus pergunta: de quem o Cristo é filho? Eles respondem: do filho de Davi. Então Jesus diz assim: tá, vocês estão dizendo que ele é filho de Davi, então como é que Davi, lá atrás, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Aí Jesus vem e cita um salmo. O Senhor, Davi dizendo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Ou seja, Davi se referindo a Jesus como seu Senhor. Como que o Senhor de um homem é filho daquele homem? É o que Jesus estava questionando os fariseus. Aí Jesus diz: se pois Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Aí o evangelista vem e escreve, Mateus: ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Ou seja, ali as perguntas se encerraram.
Naquela terça-feira, quando Jesus estava ali pregando, trazendo o ensino aos fariseus, aos discípulos, aos saduceus, aos sacerdotes, aos romanos. Então ele estava ali diante de uma pergunta que agora ele havia feito. E sabe de uma coisa? O que Jesus estava dizendo? Jesus é filho de Davi como um símbolo para os judeus, porque ele vem da descendência. Mas o que Jesus estava querendo dizer? Que o Cristo, o Messias, para toda a humanidade, ele não deveria ser considerado apenas filho de Davi, mas o filho de Deus. É por isso que ele questionou os fariseus: quem é o Cristo? É o filho de Davi. E ele diz: como assim? Como que alguém que chama o Cristo de Senhor pode ser pai daquele Senhor? O que Jesus estava mostrando para eles? E eles não conseguiram fazer perguntas e nem responder mais a Jesus: que o Cristo é o Filho de Deus. O Cristo é o enviado, é o ungido, é o Messias, é o que veio para salvar toda a humanidade. E então, quando entra no capítulo 23 de Mateus, Jesus vem escancarando, mostrando a hipocrisia dos fariseus e dos sacerdotes, quando ele diz, Jesus disse à multidão: os mestres da lei, aqueles que conhecem as escrituras, aqueles que sabem o que nela está escrito. Ora, Zacarias está lá para eles lerem, eles não viram que o Messias viria sentado num jumentinho para restaurar o reino. Só que eles pensaram assim: mas como assim? Roma continua no poder? Como assim? Continuamos pagando altos impostos para Roma? Os mestres da lei, os fariseus, se assentam na cadeira de Moisés, ou seja, eles leem as escrituras e eles apossam da cadeira como se fossem Moisés, para citar as regras, as leis, as normas ao povo. E é interessante que Jesus fala assim: não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles falam, ou eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Fardos pesados sobre ombros dos homens. Fariseus fala de liderança, sacerdotes fala da liderança religiosa. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens. Quando fala homens, está falando no sentido geral, homem ou mulher. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar este fardo, nem com um só dedo para movê-los. Nós temos que entender estas coisas que a Bíblia deixa tão claro. A liderança não está aqui para colocar fardo sobre as pessoas. A liderança, e quando Paulo fala daqueles que são chamados para pregar o Evangelho, é para simplesmente levar as pessoas para o reino de Deus, para reconhecerem em si aquilo que é certo e errado, e ouvirem o Espírito Santo, que é aquele que mostra para o homem o que é pecado, o que não é aquele que consola o homem na hora da dor. Não estamos aqui para simplesmente colocar fardos sobre as pessoas, mas estamos aqui para mostrar para as pessoas que dentro desta palavra existe aquilo que eu devo e o que eu não devo fazer. Aí ele começa a dizer, a escritura muito conhecida: ai de vocês, fariseus, mestres da lei, ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês, vários, ai de vocês, capítulo 23 inteiro, e no verso 37 ele diz: Jerusalém, Jerusalém. Está lá na semana da Páscoa, terça-feira, Jesus pregando: você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintainhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Ele estava ali se despedindo dos judeus. Ali o tratamento que ele tinha que ter com os judeus, ele estava dando. E não só aqueles daquela época, mas aqueles todos que viriam durante este período da graça. O capítulo 24, Jesus começa a falar sobre o templo,
Começa a mostrar para os discípulos que aquele templo não vai ficar pedra sobre pedra. Começa a mostrar aqueles monumentos, aquelas coisas lindas que é o templo, que foi construído. E ele começa a dizer que não vai ficar pedra sobre pedra. Só que tem uma coisa, eu não sei o dia e a hora. Eu não sei quando. E ele começa a falar que somente o Pai. E aí ele vem contando a parábola das 10 virgens no capítulo 25. Depois ele conta a parábola dos talentos. Um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. E então ele vem contando sobre o julgamento das nações no finalzinho do capítulo 25. E ele diz: quando o Filho do Homem vier, verso 31, em sua glória, com todos os anjos assentar-se-á em seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Gente, não tem 3 opções. Jesus fala da separação das ovelhas dos bodes, porque não tem 3 opções. Ou somos justos, ou buscamos a justiça de Deus, ou faremos parte da impiedade daqueles que são ímpios. Não existe um meio termo. Então Jesus veio falando assim: quem é que vai estar do lado das ovelhas? É aquele que, quando vir um dos meus pequeninos, com fome, com sede, preso, nu, veste da água, da comida, ajuda. Estes são aqueles que, no julgamento das nações, serão considerados como ovelhas. E aqueles que não fazem nada pelo reino, são aqueles considerados como bodes. E então, quando o capítulo 26 entra, a gente vê que a quarta-feira da chamada Semana Santa, porque ele diz: estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus mostrando aos discípulos o passo a passo da sua crucificação, o passo a passo dos seus últimos dias. Nós vimos Jesus entrando no domingo, purificando o templo na segunda, pregando exaustivamente de segunda até quarta-feira. E quarta-feira, então, ele vai ali na casa de um homem chamado Simão o leproso, e ali ele é ungido, e ele diz: essa unção é para a minha crucificação. Quando aquela mulher chega com um vaso de alabastro e quebra aos pés de Jesus, e com seus cabelos enxuga, e aquelas pessoas censurando Jesus, censurando o Messias, censurando o Cristo, não sabendo que ali estava os últimos momentos daquele que morreria por toda a humanidade. Quando chega a quinta-feira, Jesus chama os discípulos e diz: entre na cidade, verso 18 do capítulo 26, entre na cidade, procure um certo homem, e diga assim: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. E os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Na quinta-feira Jesus pede para que os discípulos preparem a Páscoa. Observe que desde domingo Jesus está trabalhando. E na quinta-feira à noite, e uma coisa que a gente precisa compreender, eu sei que muitos já compreendem, é que o dia judaico não é o mesmo dia que nós consideramos aqui. A gente termina o nosso dia à meia-noite, ou 0 horas, ou 24 horas. Então a gente vira o nosso dia, quando dá 0 horas, a gente virou o dia. Já não é o dia anterior, já é o dia posterior. E no calendário judaico não é assim. No pôr do sol, ali termina o dia. E quando estava na quinta-feira, quando o sol se pôs, a Páscoa estava pronta para ser ceada. Ou seja, a Páscoa, Jesus ceou com os discípulos no entardecer da quinta-feira, nas primeiras horas da sexta-feira, que começa, na nossa visão, ainda no dia anterior, já que às 18 horas é quando começa o próximo dia para os judeus. E para nós,
É às 24 horas. Então, quando Jesus estava ali nas primeiras horas da sexta-feira, ou seja, no entardecer e anoitecer da quinta-feira, ele chama os discípulos e aí é a reunião que nós, em memória, praticamos até hoje. Algumas pessoas falam: vocês são judeus? Porque vocês tomam a Páscoa? Na verdade, quando Jesus chama os discípulos, ele estava ali como uma ponte, transicionando a festa da Páscoa, mostrando o que era, sendo aquele cordeiro pascal que Paulo mostra, sendo aquele último cordeiro a ser sacrificado. Dali para frente, ele, em outras palavras, estava dizendo: sendo o cordeiro pascal, não precisa mais de sacrifício. O sangue de Cristo na cruz foi o sangue da nova aliança. E quando Jesus está com os discípulos na mesa, capítulo 26, e aí do verso 24 a seguir, ele diz: este é o sangue da nova aliança, este é o meu corpo, que é machucado por vós, fazei isso sempre em memória de mim. Agora Jesus estava ali quebrando uma liturgia, ali ele praticando a festa da Páscoa, na ceia da Páscoa judaica, ele estava estabelecendo a ceia cristã, ele estava estabelecendo a ceia da igreja, ele estava estabelecendo aquilo que os cristãos deveriam fazer até que ele viesse. Então ali ele estava com seus discípulos, capítulo 26, João capítulo 13, quinta-feira, ceando. Quando ele ceia, ele prediz que alguém que está ali ceando vai negá-lo. E alguém disse assim: alguém tem direito de negar a ceia para alguém? E eu disse assim, falei: olha, se alguém tem direito de negar a ceia para alguém, Jesus teria o direito de negar a ceia para Pedro, para Judas, porque ele conhecia quem era Judas. Se ele não negou, nós também não vamos barrar o pão e o fruto da vide a ninguém. A própria palavra de Deus, em segundo lugar, diz: examine-se o homem a si mesmo. Não diz assim que a liderança examine o povo e então diga: este é santo, aquele não. Gente, todo o tempo nós estamos dizendo: examine-se, olhe para dentro de si, o que eu devo, o que eu não devo, o que eu posso, o que eu não posso. Não estamos aqui simplesmente para condenar pecador, nós estamos aqui para apontar, sim, pecados, para que as pessoas possam então, e quando nós apontamos pecados, não somos nós que apontamos, é a palavra. Por isso fala assim: ah, pastor, mas o que é pecado? A palavra de Deus diz tudo o que é pecado. Ah, mas fala aí, pastor. É muita leitura, tem que ler vários textos, não cabe. Cada um de nós sabemos como Adão e Eva sabiam o que deveria e o que não deveria ser feito. Então, quando Jesus toma a ceia, ele sai dali e vai para onde? Para o Getsêmani. Então, as últimas horas, Jesus passa acordado de quinta para sexta, para nós, né? Porque ele já estava na sexta-feira da Páscoa. Ele já havia tomado a ceia, ele estava então no Getsêmani, e por 3 vezes ele ia lá, orava, os discípulos estavam dormindo, estavam cansados. Imagina, eles chegaram em Jerusalém no domingo, e estavam cansados, pregando, andando daqui para lá, fugindo, porque ele sabia que eles estavam tramando a morte. Então nós vemos que, nessa quarta-feira, depois de tanto ele pregar, e depois de Judas já ter feito ali o acordo com aqueles homens, recebendo 30 moedas para entregá-lo, entregar o Messias, entregar o Cristo. Isso Judas faz um dia antes. Por que eu estou dizendo sobre permitir ou não alguém tomar ceia? Porque Jesus sabia que na quarta-feira Judas já tinha proposto no seu coração e já estava negociando a entrega de Jesus ali em Jerusalém.
E quando ele toma a ceia na quinta, então ele vai ao Getsemane, ele passa praticamente aquela noite toda acordado, orando, 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 os discípulos muito cansados, até que uma hora ele volta e aqueles homens estavam ali para pegá-lo. E então Jesus é crucificado. Ele é crucificado na sexta-feira, às 3h, e ele clama, Eli, Eli lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? E sabe de uma coisa, muitos estudiosos durante esses 2000 anos têm estudado como foi a crucificação. E aquele filme um dos últimos filmes de Jesus, qual que é o ator, gente? Mel Gibson. Um dos últimos filmes de Jesus, e não é qualquer um que consegue assistir, criança jamais. Mas tem que ver o sofrimento de Jesus. Ali mostra talvez uma parte do sofrimento que Jesus teve, aquela via dolorosa, aquele caminho que ele travou, desde os açoites, a coroa de espinho, a via dolorosa e a crucificação, mostrando ali de forma nua e crua a realidade da crucificação. Tudo bem, ali foi a dor, ali não tem como assistir aquilo e não chorar e não dizer, mas por que os meus pecados são tão grandes assim? O que eu causei para ele foi tão grande assim. Mas sabe de uma coisa, eu fico pensando, talvez aquela dor daquelas últimas horas da vida de Jesus, que ele já sabia que ele estava indo para Jerusalém para se entregar como cordeiro pascal, desde que ele entra em Jerusalém, desde que ele purifica o templo, desde que ele começa a pregar ali as suas últimas lições, desde que ele entende que Judas já preparou para traí-lo, desde que ele toma a ceia, fazendo aquela transição da Páscoa judaica para a ceia cristã. Eu penso que a maior dor que Jesus sofreu foi a dor dos meus pecados. Porque pensa você, que já sofreu angústia, que já sofreu tristeza, que já sofreu aperto no peito, que já sofreu depressão, pânico, todo tipo de angústia. Pensa que ele morreu por essa angústia sua. Aí você pega essa sua, pega do seu vizinho, pega de bilhões de pessoas e coloca na conta dele. E quando ele transpira sangue ali no Getsemane, simplesmente é uma dor tão grande, é uma dor tão dilacerante, é uma pressão tão alta, é uma angústia, é um pânico tão forte, que as suas veias e os seus vasos não suportaram, e tiveram que sofrer uma hemorragia. E hoje nós estamos aqui nesta manhã, não simplesmente trazendo aí à luz, à cena, uma semana triste, que na sexta-feira às 3h, praticamente acabou para todos os seus discípulos. E quando chega o sábado, todos em silêncio, voltando para suas casas, Jesus na sepultura, o silêncio da morte pairava naquele sábado, mas a Bíblia vem e mostra no capítulo 28 de Mateus, que depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. E o anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinham dito. Venha ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Se Jesus não tivesse ressuscitado, aquele dia tinha sido simplesmente uma tragédia. Se Jesus não tivesse ressuscitado, aquela semana teria sido uma tragédia. Mas aquela semana foi coroada. Jesus não foi simplesmente um mártir. Jesus foi o cordeiro pascal. Jesus foi um mártir. Não.
Roma não martirizou Jesus, os judeus não martirizaram Jesus. Jesus se entregou como um cordeiro pascal. Jesus entregou a sua vida por quem? Por você, que nesta manhã de domingo pode e faz um esforço para quê? Para retribuir um pouquinho do que Ele fez. O que eu estou fazendo por essa semana? O que eu estou fazendo por essa Páscoa? Comprando ovos, presenteando os amigos. Eu não estou dizendo que você está errado em comer ovos, entenda bem. Mas é quando nós começamos a desconectar o verdadeiro sentido da Páscoa, com coelhos, ovos e às vezes até tradições judaicas que Jesus veio quebrar. E hoje à noite eu convido todos, não só pelas poltronas, que é uma conquista da família Unidos, eu convido todos a estarem conosco. Para quê? Para cear aquilo que Jesus fez na quinta-feira à noite e disse: assim como eu fiz, fazei em memória de mim, até que eu venha. Eu convido você para se colocar de pé e entender que a dor de Cristo não foi simplesmente os pregos ali nos seus calcanhares, os pregos nas mãos, a dor de não conseguir respirar com aqueles braços abertos, esticados, naquele sol, naquela tarde de quinta-feira ou sexta-feira já, e simplesmente Ele entregar o seu espírito e dizer: em tuas mãos eu entrego o meu espírito, Senhor. Nosso Pai Celestial, é tão bom nós compartilharmos um pouquinho daquela semana. Talvez a nossa semana tenha sido de momentos difíceis, de dor, de dificuldade. Talvez a semana chamada Semana Santa ou Semana da Páscoa não tenha sido tão boa. Mas saiba de uma coisa: há 2000 anos atrás, Jesus entrava em Jerusalém há 7 dias. E durante a semana Ele preparava o seu próprio sacrifício. Não, Jesus não simplesmente foi morto, não foi martirizado. Jesus se entregou para morrer. Jesus se entregou para nos livrar de todo o pecado. Jesus se entregou para nos livrar do poder, da condenação do pecado. Jesus entregou a sua vida para nos salvar e nos reconciliar novamente com Deus. E é por isso que estamos aqui nesta manhã, reconhecendo que nós, sem o Senhor, não somos nada, e que se Jesus não tivesse ressuscitado aquela sexta-feira, aquelas 3 horas da tarde, teria sido mais uma tragédia na história da humanidade, mas não foi. No sábado silencioso, Deus estava trabalhando, Deus estava preparando para que Jesus se levantasse e dissesse a todos aqueles que são seus seguidores: um dia, você também vai ressuscitar, um dia, você também vai viver eternamente, um dia, você estará eternamente com o Pai, na glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, saúde, saúde, saúde para você. E venha estar conosco, venha cear, venha estar conosco nesta noite, venha celebrar, venha compartilhar das bênçãos. E aproveitamos para orar pelas irmãs que estão ali na cozinha, que estão trabalhando, que estão preparando o alimento, que estão, ó Pai, fazendo com todo carinho e amor, para que possamos nos alimentar nesta manhã de domingo. Que o Senhor as recompense, que o Senhor dê força para elas, que o Senhor ajude elas a continuarem neste empenho, e que o Senhor ajude esta igreja a ter condições para isso sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. E que você possa abraçar alguém e dizer: Feliz Páscoa. Que a Páscoa seja verdadeira no seu coração. Que a Páscoa, se você tem um ovo de Páscoa para dar para alguém, dá.
mas fala para ele assim, ó, o verdadeiro significado é o amor de Cristo por você, é o amor de Cristo na sua vida, em nome de Jesus, louvado seja o nome dele.